Oi, gente, chegou a nossa hora. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Sejam bem-vindos à Hora do Vale. Hoje tem uma receita maravilhosa da chefe Alessandra Bittencourt. Tem o nosso quadro de saúde, tem notícias sobre emprego, tem casos policiais, tem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. E a gente segue juntos até 12h30 pela TV e também pela internet no canal da TH+ SBT no YouTube. Como eu sempre falo aqui, a hora é nossa, então por favor assistam ao jornal com o celular de vocês pertinho para que vocês possam comentar as matérias que eu vou apresentar hoje durante a nossa hora, combinado? É sempre um prazer ter a sua participação no nosso jornal, na nossa casa. Você tem duas formas de falar comigo durante o jornal. Uma pelo WhatsApp da redação, que é o 997524005. Ou se você quiser falar direto comigo, passa no meu Instagram, que é @mesquita.marcela. Eu já começo o nosso jornal de hoje te falando sobre um caso que eu acho que vocês se lembram e podem comentar esse assunto também pelas redes sociais, tá bom? É o caso dos dois jovens que morreram em um acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira. Lembra? Foi em Taubaté. A tragédia foi causada pelo motorista que era amigo dos rapazes. Ontem, Douglas Stefano Sávio Eugênio, de 28 anos, passou por audiência de custódia e a justiça converteu a prisão temporária dele para preventiva. As vítimas fatais foram Lucas Fonseca e Silva, de 26 anos, e Vitor Bassani de Souza, de 27. Eles morreram no local do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro dirigido por Douglas trafegava em alta velocidade pela Via Dutra quando ele perdeu o controle, atravessou o canteiro lateral, invadiu a Avenida dos Bandeirantes, no Jardim Maria Augusta, e bateu em um muro. No depoimento, o motorista confessou que dirigia a 120 km por hora no momento do acidente e que, para piorar, havia ingerido bebida alcoólica em uma festa que ele participou junto com os amigos que estavam com ele no carro e que morreram na hora. Nossa equipe de produção entrou em contato com o advogado de Douglas Eugênio, mas ainda não obteve retorno. Vocês lembram daquele caso de uma mulher que recebeu um ovo de Páscoa supostamente envenenado? Ela e os filhos passaram mal depois de comerem um ovo. A gente comentou sobre isso aqui, muita gente revoltada com esse caso, e não é para menos. Na época que eles comeram o ovo, a gente noticiou, inclusive, que o filho mais novo dela morreu. Ela e a filha ficaram internadas em estado grave. Esse caso aconteceu no Maranhão. Infelizmente, a menina não resistiu e morreu também. A mãe continua internada, lutando pela vida. Evelyn Fernanda, de 13 anos, morreu na tarde desta terça-feira. Ela ficou na UTI por 6 dias com sintomas de envenenamento. De acordo com o boletim médico do hospital, a adolescente teve falência múltipla de órgãos. Evelyn comeu o ovo de Páscoa envenenado na noite da última quarta-feira, junto com a mãe e o irmão de 7 anos. O menino foi o primeiro a passar mal e morreu logo depois de dar entrada no hospital. Já a mãe das crianças, Miriam, de 38 anos, continua internada. O corpo de Evelyn Fernanda foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Imperatriz. Daqui, será levado para uma igreja evangélica, onde acontecerá o velório. 2 crianças cheias de sonhos que foram interrompidas por esta criminosa, né? Jordélia Barbosa, a suspeita de envenenar o presente de Páscoa, foi presa. Ela é ex-companheira do atual namorado da mãe das crianças. Ela usou um nome falso para se hospedar em um motel e foi flagrada usando peruca e óculos escuros em uma loja onde comprou o ovo de Páscoa para a família. Depois, contratou um motoboy para entregar o presente. Com esse falecimento da adolescente de 13 anos, nós passamos aí a tratar esse caso como 2 homicídios consumados e uma tentativa de homicídio. Demais, né? Tô vendo aqui a mensagem do Irineu Silva, falou: Marcela, já liguei a televisão no jornal Hora do Vale. Irineu, obrigada pela sua companhia. Como é que a gente me ajuda, Irineu? Como é que a gente consegue digerir uma história como essa? Até onde vai a maldade do ser humano, hein, Irineu? A mulher comprou um ovo de Páscoa, ao que tudo indica, colocou veneno nesse ovo e mandou para a atual companheira do ex. Ela e os 2 filhos comeram, todo mundo passou mal, obviamente, e os 2 filhos dessa mulher morreram. É demais, né, Irineu? Me ajudem, Irineu, e vocês todos que estão me acompanhando aqui, como é que a gente define uma situação dessa? Vocês conseguem me responder até onde vai a maldade do ser humano? Porque eu realmente tenho só a pergunta, mas a resposta eu não tenho. É demais, não é verdade? Enquanto vocês me ajudam nessa,
Eu vou contar para vocês que um homem de 38 anos foi preso ontem à noite em São José dos Campos, transportando, sabe quanto? Chuta. Uma grana alta. 10 mil, 20 mil? Bem mais. 270 mil reais. É mole? O carro que ele dirigia foi abordado por policiais rodoviários na rodovia Carvalho Pinto. E aí, enquanto os policiais vistoriavam o veículo, eles perceberam que tinha uma adulteração no carro, como eles falam na polícia, esse termo, né? Adulteração no carro. E aí o motorista ficou receoso e acabou contando que estava transportando a bagatela de 270 mil reais num compartimento secreto do carro. Essa grana toda foi apreendida. Ele foi preso, ele foi levado para a delegacia preso, mas depois acabou prestando depoimento e sendo liberado. Quando a gente fala sobre roubo, normalmente a gente fala o quê? Roubo de celular, roubo de veículo, roubo a residências, roubo a comércios, são as notícias mais comuns, não são? Mas em São Paulo, na capital, aqui do ladinho da gente, tem um outro tipo de roubo que tem preocupado e muito. Acreditem, é o roubo de alianças. Isso tem sido tão comum na capital paulista que algumas pessoas, alguns casais estão deixando de comprar as tradicionais alianças. Sabe aquela aliança que às vezes você gasta, você demora, vai lá com tanto carinho na joalheria, escolhe, compra uma aliança de ouro porque simboliza a união com o seu parceiro, com a sua parceira. Até isso tá perigoso usar hoje em dia. Tem tanta gente sendo agredida, levando tiro por causa de aliança, porque o ouro vale bastante, né? Que as pessoas lá em São Paulo estão com medo de sair pelas ruas usando aliança. Por outro lado, não querem deixar de usar aliança. Enfim, sabe como eles estão tentando solucionar esse problema? Usando moedas. Como? Essa reportagem vai te dizer. Moedas de diversos valores e datas. Dinheiro do tempo dos nossos avós. Essa, de R$1.000, é comemorativa dos 100 anos da independência do Brasil. Um paraíso para os colecionadores. Um cruzeiro em 1945. Já não valia grande coisa na época. Hoje, então, menos de milésimos de R$1. Embora no mercado de colecionadores, uma moeda como essa, dependendo do estado de conservação, vale até uns R$150. Porém, essa e todas essas moedas antigas, douradas, conquistaram um novo valor, porque elas podem pagar pelo seu sossego. Sossego. Quanto você pagaria por ele? A tranquilidade de usar uma aliança que parece de ouro, mas é feita de moeda antiga, uma liga de cobre com alumínio. A demanda por aliança de moeda cresce junto com os roubos de alianças de ouro. Em São Paulo, só nos primeiros 2 meses do ano foram 2.160 ocorrências, quase 30% mais que no ano anterior. As moedas são vendidas por peso. Tem gente que chega aqui procurando 20, 30, 40 quilos, eu não tenho disponibilidade, porque eu não consigo comprar mais. Um alerta. As moedas atuais são feitas de aço revestido de bronze, metais que não servem para fazer aliança. 1 quilo de moedas antigas vale R$70 e é revendido pelo dobro para fábricas que transformam em alianças. Pode ser derretendo o metal, que depois ganha forma e brilho, ou recortando a aliança, que no final fica assim. 1 quilo de moeda rende 70 pares de alianças, que o Rogério vende a R$80 cada. Na média de 100 pares dia. Você entrega para as lojas? Isso, 100 pares por dia. Nas lojas, um par custa cerca de R$200. Olhando, você sabe dizer qual é de ouro e qual é de moeda? Nem o ladrão saberia. Logo, a vítima só se livra do prejuízo material, não do susto. Mas será que uma aliança barata vale para selar compromisso? Vale. Afinal, amor de verdade é mais resistente que qualquer metal. Verdade. Eu falei no comecinho do jornal que a gente tinha um cardápio variado de notícias, né? De notícia policial, de receita, de quadro de saúde, de notícias sobre emprego. Eu só esqueci de listar que hoje nós também temos notícias inusitadas. E, na verdade, eu não sei nem por onde começar, na verdade, essa notícia. Essa notícia vem lá de Ilhabela e virou assunto na cidade e na internet só se fala nisso. Nas redes sociais, alguém postou um vídeo de uma pequena confusão em um ônibus.
dá para ver uma pessoa sendo retirada do veículo. E sabe o que estão dizendo na internet? Que o passageiro soltou um pum muito fedorento. E aí os outros passageiros ficaram revoltados, todo mundo sem conseguir aguentar o mau cheiro. E aí, todo mundo revoltado tentou tirar esse cidadão, que na internet dizem que soltou um pum muito fedorento, de dentro do ônibus. Só que por que eu tô falando que isso é inusitado? Horas. Porque eu nunca imaginei na minha vida que um pum fosse ser notícia num jornal. Segundo, porque isso é o que está sendo dito na internet. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque está todo mundo falando disso no litoral, né? E aí eu quis trazer no jornal porque é no mínimo curioso, né? Só que tem um detalhe importante, a gente precisa trazer todas as informações, certo? Não é porque está na internet que de fato aconteceu. Dizem na internet? Dizem. Tem muitos comentários no vídeo? Sim, é verdade. Uns fazendo piada, outros falando, pelo amor de Deus, que absurdo, as pessoas têm que ter mais educação, enfim. Tá um comentário só na internet. Só que a gente tem que trazer a notícia de uma forma completa, ouvindo todas as partes dessa história, não é verdade? Então a gente procurou a prefeitura e também a empresa de ônibus. A prefeitura não afirma que isso aconteceu. A empresa de ônibus também não. Isso é o que está sendo dito na internet. A empresa de ônibus e a prefeitura apenas confirmaram que teve uma confusão no ônibus. A prefeitura fala que 2 mulheres se desentenderam, um homem acabou entrando no meio e aí a confusão se deu, a confusão aconteceu, mas ninguém fala em pum. A empresa e a prefeitura disseram que estão apurando as causas dessa confusão. Inusitado, não é verdade? Pois é. Um assunto que preocupa, agora falando sério, nessa época que nós estamos, é uma época entre feriados, reparou? A gente acabou de voltar de um feriado, teve feriado da Páscoa, segunda foi Tiradentes, e na semana que vem, não sei se você se deu conta, caro telespectador, mas na semana que vem tem mais um feriado, que é o feriado do dia 1º de maio, cai numa quinta-feira. Alguns sortudos vão acabar emendando quinta, sexta, sábado e domingo novamente. Esse período entre feriados é muito delicado para os hemonúcleos, bancos de sangue, porque os estoques acabam ficando mais baixos. Isso a gente sabe que é um baita de um problema, até porque feriado normalmente tem acidente, a chance aumenta, e se tem acidente, alguém precisa de sangue, o que acontece se os estoques estão baixos? Perigo na certa, né? Pedro Coralha está no Hemonúcleo de São José dos Campos para trazer esse alerta aqui para a gente, caso você esteja assistindo a gente agora e possa ser um doador. Por favor, não espere o outro feriado terminar. Tente fazer isso o quanto antes para que você possa ajudar a salvar vidas. Pedro Coralha está aqui com a gente. Olha, Pedro, a gente está ornando hoje, nós dois de azul, ornando com o cenário da Hora do Vale. Tudo azul por aqui, mas não tudo azul por aí, porque os estoques estão baixos, certo? Bem-vindo, bom dia. Exatamente, Marcela. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Falamos aqui do Hemonúcleo de São José dos Campos para falar sobre essa situação do estoque, como que está, se realmente precisa. A gente sabe que é sempre necessário a doação de sangue. Eu vou conversar agora aqui com o Paulo Pontes, ele que é responsável pela captação de doadores aqui. Paulo, muito bom dia, obrigado por falar com a gente. Período de feriado, prolongado, Páscoa, realmente deu uma baixada nos níveis do estoque de sangue aqui no Hemonúcleo. Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Realmente, na verdade, esse feriado prolongado representou uma queda nos estoques de uma forma geral, com uma atenção maior para os tipos sanguíneos O negativo e A negativo, onde a gente está respectivamente com 35% daquilo que seria o ideal para O negativo e apenas 44% para o A negativo. Então, o que a gente vem fazendo, na verdade, é convocando a população, e hoje estamos aqui contando com a ajuda de vocês, chamando as pessoas para fazerem a sua doação, para que a gente consiga abastecer esse estoque, já visando o feriado da próxima semana. E justamente sobre isso, né? Acaba sendo um período de muita demanda e de pouca doação, por isso que os estoques acabam baixando. Como que vocês entendem essa necessidade? O que acontece, né, nesse momento todo de feriados? Exato. Na verdade, é uma somatória de fatores, né? Você tem, nesse momento, a chegada do frio, que muitas vezes traz consigo algumas doenças que impedem momentaneamente a doação, como resfriado, gripe, sinusite. Tem também a questão do feriado prolongado, onde a gente não tem doação no dia do feriado, e o aumento do fluxo nas estradas, né, que é muito comum nessa época do ano e que acaba refletindo no aumento dos acidentes e, consequentemente, um aumento das transfusões. Então, o que a gente sempre precisa fazer é se antecipar.
né? Então, chamar a população para fazer a doação, para se programar e vir fazer a doação antes mesmo da viagem. Justamente, né, agora, chamando a população para vir doar, né? Muita gente doa, já está cadastrado, muita gente também ainda não faz isso. Quem pode, quem não pode, como que faz, facinho chegar aqui. Muito tranquilo para fazer a doação. Na verdade, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos. Nessa questão da idade, é importante ressaltar que o menor deve estar acompanhado de um responsável legal e que a primeira doação pode ser feita até os 60 anos, portanto, até 69 é para aqueles que já são doadores. Além disso, o doador deve pesar mais de 50 quilos, deve trazer um documento com foto, ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem o horário da doação, não vir em jejum, essa é uma dúvida muito comum, que a gente, na verdade, determina que o doador evite alimentos gordurosos antes da doação de sangue. E quem for optar por doar na parte da tarde, que essa é uma novidade, já desde novembro, nós estamos atendendo até às 16, o doador deve se alimentar no horário do almoço e poderá doar 2 horas após ter almoçado. E como eu mencionei, o doador deve estar em boas condições de saúde. Perfeito. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. E reforçando esse pedido, né, você de casa que às vezes está assistindo agora a gente aqui na Hora do Vale, está se interessando para vir doar, o Hemonúcleo, que é o Banco de Sangue em São José, fica na rua Antônio Sais, número 425, no centro da cidade aqui, pertinho de Santa Casa. Não tem como você errar. Então, vem para cá, faça o cadastro e faça a sua doação de sangue. Se possível, aí, se você é O negativo, vem mais rápido para cá para ajudar quem tanto precisa. Recado dado, Pedro. Obrigada pelas informações, viu? Um beijo para vocês todos aí. Bom trabalho. O valor do salário mínimo do ano que vem já está em pauta. Hoje é de R$ 1.525. O reajuste previsto é de R$ 112. Mas isso ainda está em discussão, tá? Não tem nada realmente decidido. Aí você vai me dizer, Marcela, R$100 a mais, melhor que nada, né? De fato, qualquer coisa que pinga a mais na nossa conta é muito bem-vinda. Mas com esses R$112 a mais, será que dá para a gente realmente se organizar financeiramente? O que é possível comprar ou pagar hoje em dia com um salário mínimo? O Davi é aposentado e ganha um salário mínimo no valor de R$ 1.518. Só que esse dinheiro não é suficiente para bancar o necessário. O salário hoje está 1.500 e pouquinho, né? Agora, o que uma família faz com esse salário? Tem ainda mais, ainda dá para resolver um pouquinho a coisa, aqueles que não pagam aluguel. E aqueles que pagam aluguel? Eu, Davi, ganho o salário mínimo, sou aposentado, não está dando quase para me sobreviver. E essas pessoas que têm filhos? Essas pessoas que estão pagando aluguel? Como que uma pessoa dessa vai viver? Para 2026, o salário mínimo deve ser de R$ 1.630, com aumento nominal de 7,37%, ou seja, R$ 112. Final do ano agora, ele vai pegar a inflação desse ano e mais a variação do PIB. Só que aí essa variação do PIB foi determinada para não aumentar muito, né, que isso é o ganho real, que a gente chama de ganho real, vai ser entre 0,6% e 2,5% em relação ao PIB de 2 anos atrás. Então, o PIB de 2 anos atrás foi mais do que 2,5%, foi 2,9%, depois 3,4%. Então, as pessoas, no final, no ano de 2006, vai ser uma previsão, né, pode mudar, mas é uma projeção de R$ 1.630, que é exatamente a inflação, mais 2,5%. Mesmo com o aumento, quem depende do dinheiro, o valor do salário mínimo continua sendo baixo e não supre os gastos necessários de uma família. Porque quando ele lança o aumento dele, o custo de vida sobe o dobro, porque ele anuncia o mês que vem. Nós já abriu em março, vamos fazer a comparação. Em março o salário vai para 1.000 e pouco. Quando é agora no começo, no final do mês, o custo de vida já sobe. Como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos comer? Nós vamos vestir nossos filhos, né? Medicamento, você vê o absurdo que está o medicamento.
O reajuste consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias e já foi enviado ao Congresso Nacional, mas ainda pode sofrer alterações. Ele pode ser maior como pode ser menor. Então, torno a repetir, isso é feito uma previsão, né, do Banco Central, né, que determina esse salário mínimo, então vai depender bastante. Mas, de qualquer maneira, isso aí já está na LOA, né, que o governo tem que apresentar a lei de orçamentos, né, do governo, tem que sempre um ano antes tem que fazer o que vai acontecer ano que vem. Agora, pode haver uma alteração, pode aumentar, mas também pode diminuir. Então, depende da inflação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou a Prefeitura de São José dos Campos a pagar mais de 4 milhões de reais à construtora responsável pelas obras do Arco da Inovação, também conhecido como Ponte Estaiada. Todos os detalhes dessa notícia você confere no nosso portal thmais.com.br/vale. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no canto superior do seu vídeo, que você vai ler todos os detalhes com todos os posicionamentos dos envolvidos nessa notícia. 11h51, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos dias, para hoje a previsão não fala em chuva. O mapa da previsão mostra apenas dia encoberto. Eu vou te mostrar como é que ficam as temperaturas hoje nas cidades do Vale e da Serra. É a máxima esperada para hoje à tarde em São José dos Campos. Para Lorena, a previsão mostra a máxima de 28. Os termômetros em Silveira sobem até a marca dos 27 graus. Fechando o nosso giro, vem Campos do Jordão com máxima de 21 graus nessa quarta-feira. Recebi agora há pouco a mensagem do Décio Pereira, de Redenção da Serra. Ele está comentando que ele ficou muito chateado com a morte do Papa Francisco na segunda-feira e estava falando quem será que vai acertar, quem vai ser o novo Papa. Verdade, o conclave deve ser anunciado em breve. O que a gente sabe é que hoje o corpo, né, o caixão com o corpo do Papa Francisco chegou à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Esse velório deve ser feito até sexta-feira, para que as pessoas possam se despedir do Papa Francisco lá no Vaticano, e no sábado deve ser essa despedida final. Tem alguns palpites, tem alguns nomes ali das pessoas falando que são mais indicados, os preferidos, os mais próximos para assumir, quem sabe, esse novo papado. Será? Ô, Décio, você tem algum palpite? Me conta, eu realmente não sei dizer quem seria. Me conta aqui, tá bom? Pelo nosso WhatsApp da redação, que é o mesmo número que você mandou mensagem pra gente agora há pouco. E um beijo também pra Mari Cleide, que falou que tá assistindo ao jornal. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Seguinte, eu vou fazer uma pausa rapidinha para chamar o intervalo comercial, e no próximo bloco tem notícias sobre vaga de emprego em um supermercado que vai abrir já em Jacareí. E tem também a nossa Hora da Chefe. Será que alguém vai adivinhar a receita de hoje? Qual que é o seu palpite, hein? Quem segue a chefe Alessandra Bittencourt no Instagram já sabe, porque ela soltou um spoiler ontem. Você sabe qual é? Me conta pelo WhatsApp também. 11h53, eu volto já. Você está precisando de ajuda e ninguém te escuta? Eu quero te escutar. Todo sábado, à 1h da tarde, A Voz da Gente, um programa que é a sua força, a sua esperança. Conta pra mim a sua história. A gente tem um encontro marcado. Todo sábado, à 1h da tarde, aqui na TH+ SBT. A Voz da Gente. Oferecimento. Amo Vacinas. A prevenção é a melhor opção. Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Ficou super fácil você trocar de carro aqui na Mil Vale Multimarcas. Até 120 dias para você começar a pagar a primeira parcela do seu financiamento. Pagamos melhor no seu seminovo, muito melhor que a concorrência. Qual é a loja que você compra o seu carro com uma pequena entrada e o restante financiado e paga só daqui 2 anos? Mil Vale Multimarcas, sempre pensando em você. No mesmo endereço, um mundo de novas possibilidades.
é a expansão do Sesc Taubaté. A partir de 26 de abril, na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Confira a programação em sescsp.org.br/Taubaté. Entra em cena um novo Sesc Taubaté. Vem pro baú. No baú tem prêmios de verdade. No baú tem credibilidade. Agora você também pode comprar via internet digital. Vem viajar! Toda semana o baú dá prêmios de montão. Pode ter um dinheirão na sua mão. Vem pro baú. Vem pro baú. Mandou me chamar? Hoje, 9h05 da noite. Beijo. Achei você um pouco estranha o dia todo. Eu quero terminar o nosso namoro. Encerrar um ciclo não é nada fácil. Invasores! O que vocês vieram fazer em Camelot? A gente veio avisar pros arturianos que vocês não vão ficar com o que é nosso. Se é guerra que vocês querem, é guerra que vocês vão ter. Hoje, 9h05 da noite. A Caverna Encantada. Chegou a hora mais apetitosa da semana, é a Hora da Chefe, que hoje para mim é mais do que especial e vocês vão entender por quê. Hora da Chefe, oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Quem acompanhou a Hora do Vale na semana passada viu que eu falei que a minha filha se acha tipo a best da chefe Alessandra, não é? Ó. Ela manda áudio pra chefe Alessandra dizendo que a gente fez receita em casa, não é? Com certeza, ainda manda foto. Manda foto. E aí, chefe Alessandra, esse doce de pessoa perguntou pra minha filha qual era a receita que a Marina gostaria que ela fizesse. O que a Marina pediu? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Essa então. Vamos a fazer? pedidos da Marina, vai ser a receita da Hora da Chefe dessa semana. Vamos para os ingredientes. 3 cenouras médias, 4 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para a cobertura, meia xícara de água, 1 colher de manteiga, meia xícara de chocolate em pó e 1/3 de xícara de açúcar. Para começar, Marcelo, o bolo, nós vamos colocar a cenoura já descascada e picada no liquidificador. Você põe a cenoura crua? Cenoura crua. E nós vamos colocar os líquidos aqui junto com a cenoura para bater. Os 4 ovos e a xícara de óleo. Nós vamos bater esse primeiro processo. Vamos poder adicionar o açúcar depois desse processo, tá? Aí, processo batido. Agora nós vamos passar pela peneira a farinha, toda a parte seca. Nós vamos... Por que passar pela peneira? Nós vamos peneirar a farinha para ela tirar toda a bolinha que ela fica e abrir mais ela. Aí se tiver alguma partezinha, ela dissolve melhor. Entendi. E ela fica mais fofa também o bolo, tá? A gente vai colocar a pitada de sal. Lembra que eu te falei que eu gosto de uma pitadinha de sal para realçar o sabor? No bolo também eu coloco, tá? Para quem perdeu, a chefe Alessandra disse, quando ela fez uma receita recente de doce, que todo doce que ela faz, ela gosta de colocar uma pitadinha de sal, porque realça ainda mais o sabor, realça, né? Muito mais o sabor. O fermento, e nós vamos misturar esse ingrediente e nós vamos adicionando o creme da cenoura que nós batemos. Vai colocando devagar. Massa pronta, olha como ela fica. Mas eu peguei uma forma de buraco, untei com manteiga, enfarinhei com farinha de trigo. Tá. Se você quiser, pode fazer na forma quadrada, de qualquer forma, você pode escolher, pela sua preferência, tá bom?
Agora vamos colocar no forno a 180 graus por 40 minutos. Vamos agora para a cobertura do bolo de cenoura. Vou ensinar vocês fazendo uma cobertura do bolo tradicional. Aquela cobertura que o pessoal, se você deixar ela esfriar bem, ela fica aquela quebradiça. Aquela mais durinha. Mais durinha, mas você pode fazer brigadeiro, você pode fazer um ganache. O bolo de cenoura aceita qualquer cobertura, sendo de chocolate, tá bom? Para essa, nós vamos colocar o chocolate, 50% esse, o açúcar, a manteiga e a água. Mas para esse preparo, o que eu faço? Nós vamos bater ele com arame, com fouet, tá? Esse vai ser, porque o chocolate, para ele se dissolver bem, nós vamos bater com o fouet. Depois, nós vamos pegar uma espátula e vamos mexer depois com o fogo desligado. Tá. Para ele ir um pouco esfriar, para ele dar o brilho e ele ficar mais sedoso. Então assim, vai batendo com o fogo baixo. Não, o fogo pode estar alto também, tá? E nós vamos só desligar a hora que formar umas bolhas maiores. Tá. Aí a gente bate com a colher de silicone depois. Ó, mas ele formou umas bolhas, tá vendo? Então esse processo, ele já tá pronto. Tá. Aí eu desligo o fogo e vou mexendo com esse, ó. Porque eu não posso parar de mexer com a panela quente ainda, senão ele vai empelotar. E eu quero essa camada mais fininha. Então essa é uma dica de ouro? Anotem aí, hein? Sim, porque se ele tiver duro ainda, ele vai grudar. E por causa que tem bastante açúcar, ele vai meio cristalizar. E eu não quero isso. Bolo pronto, assadinho. Agora nós vamos virar. Ele já fica soltinho. A cobertura pronta. Olha como que ela fica. E o brilho. De fato, faz a diferença aquele truque que você contou pra gente, hein? Nessa hora o telespectador saliva. Mas eu conto um negócio, não é só você não que tá salivando, tá? Que eu ainda tô sentindo o cheiro desse bolo. Bolo pronto. Agora eu vou cortar um pedaço pra você. Olha como ele é fofo. Bonito, hein? Vou representar vocês todos que estão com água na boca, assim como eu. A sua filha. E a minha filha. Obrigada, meu amor, por ter pedido essa receita. E ele tá quentinho ainda. Sabe aquela receita que abraça? É essa. Uma receita afetiva. Muito. Façam que vocês vão gostar. Sabe por quê? Porque esse bolo está maravilhoso! Obrigada, eu amei! Que bom, fico feliz. E como a Marina pede mais receitas que estou aqui para preparar. É verdade. Quer aprender a fazer alguma receita, assim como minha filha queria aprender esse bolo? Manda mensagem para a chefe Alessandra. Quem sabe a gente não prepara uma próxima receita especialmente para você. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Agora é hora de engolir a saliva para a gente continuar esse jornal, não é verdade? Façam essa receita, porque de fato vocês não vão se arrepender. Você já pensou se você fizesse receitas para vender? Quem quer faturar no ramo da gastronomia precisa aproveitar as oportunidades que o Ari, da Compacta Print, trouxe para a Hora do Vale. É a hora da oportunidade, tá na hora de você ter o seu próprio negócio. E se a dica do Ari, a dica é boa, Compacta Print. Claro, gente, afinal, né, Marcela, as oportunidades, gente, elas não esperam, elas passam. Então, invista na alimentação que está bombando e adquira já o quê? Olha só que bonita. Uma modeladora, mais uma maceira portátil de 5 quilos da linha Black Knox, as melhores do mercado. E fature alto, fature muito, produzindo e vendendo, ó,
todas essas delícias em vários tamanhos e formatos. E para isso, você já sabe, basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto, que o resto a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura alto, fatura muito. Simples assim, afinal, né, Marcela? É o que a gente sempre fala, onde tem festa tem o quê? Tem dinheiro. Então ligue já, 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Frete grátis para todo o Brasil, mais uma fritadeira elétrica e um kit de brindes exclusivos. Para isso, tem que ligar e ligue agora, não perde tempo. 0800 666 0000 e tem o seu próprio negócio. Compacta Print. Quem tem, tá bem, vem! Tem mais dica de oportunidade. O Pátio de Jacareí está com vagas abertas para um mercado que será inaugurado em breve no bairro Vila Branca. São 26 oportunidades, sendo 10 para operador de caixa, 7 para açougueiro, 6 para repositor de mercadorias e 3 para padeiro. Os salários variam de R$ 1.987 a R$ 2.450. É exigido ensino médio completo e experiência anterior. O interessado deve retirar a carta de encaminhamento no PAT para depois fazer a entrevista, que será na quinta-feira, no mesmo local. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identificação e também comprovantes de endereço e escolaridade. O PAT fica na rua Barão de Jacareí, no centro da cidade, e você confere mais informações sobre essas vagas no nosso site thmais.com.br/vale. Atenção, músicos da região, estão abertas as inscrições para o Festival de Inverno de Campos do Jordão. A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo explica como se inscrever. O lugar onde os alunos vêm de vários lugares daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, mas do Brasil e também de fora do país, né? A gente faz aí a abertura do chamado módulo pedagógico, em que a gente abre as inscrições para as bolsas que estão variando entre R$ 4.700 a R$ 6.500, para que os alunos possam, durante os 30 dias do Festival de Inverno, poderem fazer a sua imersão e nessa imersão ter a oportunidade de aprender como se constrói uma orquestra, né? Porque ali eles vão conviver, e essa orquestra, que é a orquestra do Festival Internacional de Campos do Jordão, se apresenta nos encerramentos que acontecem em Campos do Jordão e aqui na Sala São Paulo, na cidade de São Paulo. Como é uma orquestra, né, são vários módulos dos naipes, diferentes naipes que existem dentro de uma orquestra, né, que vão desde as cordas ao metal, ao piano. Então, é importante que aqueles que estiverem interessados entrem no www.camposdojordão.org.br, que é onde vai conseguir ter aí as informações. O edital já está à disposição, então aqueles que se interessarem podem entrar lá, olhar exatamente os pré-requisitos, porque vai de 16 até jovens maduros, em que as pessoas podem ali olhar quais são os pré-requisitos e, mais do que isso, ver qual é o solo, né? Qual é a audição que eles vão ter que fazer para apresentar, para poderem serem classificados, para poder concorrer aí à bolsa. Tem uma mensagem que a Tatiane de Caçapava me mandou respondendo a pergunta que eu fiz agora há pouco no jornal sobre salário mínimo. Como é que a gente conseguia se virar com o salário mínimo, porque a gente apresentou uma notícia, uma reportagem dizendo que pode ser que a partir de... Está em discussão aí o novo valor do salário mínimo, né? A proposta é um reajuste de R$ 112, se eu não me engano. E aí a Tatiane falou assim, tô ligadinha no seu programa todos os dias. Ô Tatiane, obrigada pela companhia e pela preferência, né? Um beijo para você e para sua família. E a Tatiane respondeu o seguinte, Marcela, não conseguimos fazer nada com o salário mínimo mesmo. Pago aluguel, tenho 2 filhos pequenos, tem mês que eu fico sem os meus remédios porque não sobra para comprar e não tem na rede pública. Minha filha também, às vezes, eu não consigo comprar os medicamentos que ela precisa. O salário mínimo é muito pouco e as coisas estão muito caras. Eu concordo 100% com você, Tatiane. É tudo muito caro e o salário normalmente não acompanha. Isso é a realidade de muitas pessoas que precisam trabalhar muito, às vezes ter 2, 3 empregos para poder ter o mínimo dentro de casa.
É vergonhoso, né, Tatiane? Mas é a nossa realidade, infelizmente. Um beijo para você e muito obrigada pela sua participação, tá bom? Eu ia falar 11h10, não, o tempo voou, 12h10, pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco tem o nosso quadro de saúde e o tema é hipertensão. Aproveite o espaço e tire suas dúvidas, é de graça? Quem sabe o doutor não responde a sua pergunta ao vivo, hein? Manda a sua pergunta sobre esse assunto para o nosso WhatsApp, que é o 99752-4005. 12h10, volto já. Hoje, 15 para as 2 da tarde. O Saul continua um jogador inveterado. Acho que teve um golpe de sorte porque, de repente, de um dia para o outro, pagou as dívidas. As pistas levam a crer. O Álvaro acha que é o Augusto Duran que está por trás de tudo isso. Que o culpado está bem perto. Quando vocês ainda estão chegando, eu já estou voltando. Hoje, 15 para as 2 da tarde. Renata, meu amor. Últimas semanas de... Ela tá na bonita. Quando me apaixono. Da terça e quarta tem Feira Açaí. Cebola nacional, quilo 2,99. Alho a granel, quilo 26,90. Nesta oferta, 100 gramas sai por 2,69. Limão Tahiti, quilo 2,69. Vem pra Feira Açaí. Aproveite. Aqui tem você todo dia. O projeto Prefeitura Perto de Você está chegando no Araretama e região. Com a participação de todas as secretarias municipais, você terá acesso gratuito a serviços, negociação de dívidas de IPTU, vacinação, castração de animais, retirada de mudas e livros, orientações sobre credenciais de idosos e PCDs, serviços do PAT e PROCON e muito mais. Dia 26 de abril, das 9 às 12 horas, na Escola Professor Elias Barges Matias. E lembre-se, em breve estaremos no seu bairro. Realização Prefeitura de Pindamonhangaba. Ô Beto, já pedalamos muitos, não tá bom? Marcha lenta, hein? Tá bom, mas bom mesmo você já sabe. A Prefeitura realizou o maior programa de recapeamento do asfalto da história. A Bioeste, que liga São José a Jacareí, já foi entregue, juntamente com a primeira ciclovia intermunicipal do Vale do Paraíba. E a Via Jaguari chegou para conectar as regiões norte ao centro. E vem mais aí. É muito trabalho na Cidade das Oportunidades. Que bom mesmo é viver em São José. Eu sou a Gil de Taubaté e já ganhei. Eu sou o Jonas de Taubaté, eu já ganhei. Eu sou Mara de São José dos Campos e eu já ganhei. Eu sou o Roberto de Silveiras e já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. Vale Cap é regional, hein? Quinta, 11h20 da noite. Olha só quem chegou na praça. Você é uma pessoa que gosta de belibeli? De quê? Belibeli. Pronto para receber sua encomenda? Se você estiver sorrindo, me manda o teu sorriso. Aproveita, porque aqui a alegria é express. A tecnologia deles vem pensando. E a avaliação é sempre 5 estrelas. Tá maravilhoso. Quinta, 11h20 da noite. Alberto do céu. A praça é nossa. 25% da população adulta sofre com hipertensão. Você sabia? Hoje esse é o tema do nosso quadro de saúde. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, eu recebo aqui no estúdio da Hora do Vale o Dr. Marcelo, que é cardiologista. Doutor, é um prazer te receber aqui, bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Obrigada a você. Doutor, quando a gente fala de hipertensão, é algo que a gente fala assim, mas isso é tão comum, o fato de ser comum é algo que não preocupa ou preocupa mesmo sendo algo comum? Não, eu acho que preocupa demais, porque exatamente por ter uma incidência muito grande, né, por ser tão comum, e principalmente por ser assintomático, né? As pessoas não sentem nada quando a pressão está alta ou está elevada. Então, vai elevando isso, vai protelando, vai deixando para ver depois, e aí é que as coisas vão se agravando. Quais são as consequências de uma hipertensão quando não é diagnosticada e não é tratada? O que pode acontecer? Não, pensa assim, a pressão ela é necessária, é um sinal vital, ela é necessária para o nosso corpo funcionar. Então, por que a gente tem pressão arterial? É o coração sendo ejetado do sangue contra a resistência dos vasos. Então, pensa assim, se a sua pressão é 11/7,
A força que esse coração faz para bombear sangue é uma. Se essa pressão está 20 por 12, esse esforço é muito maior. Então esse coração é uma bomba, que bate 100 mil vezes por dia durante a sua vida toda. Então imagina que esse desgaste vai agravando, vai enfraquecendo o coração, vai levando ele a um estado de insuficiência cardíaca, que hoje deve ser a doença que mais mata no mundo. E o quadro de hipertensão, ele acontece por quê? Tem algumas pessoas que têm predisposição, isso é genético, é hereditário ou pode acontecer com qualquer pessoa? Exato. A hipertensão ela é determinada geneticamente, mas os hábitos de vida, né, os nossos bons hábitos, como exercício físico, alimentação, uso de medicação, né, o acompanhamento do hipertenso, conseguem neutralizar isso. Então é muito importante que a pessoa acompanhe a sua pressão, tenha o hábito de verificar de vez em quando a pressão e possa controlar isso e com esses outros hábitos, a adoção desses outros hábitos saudáveis, possa combater essa doença. Tem algum público que tem uma predisposição, por exemplo, sei lá, os idosos, as mulheres, os homens, pode acontecer até em criança? Como é que é isso, doutor? Pode acontecer. A hipertensão em criança é uma entidade à parte, seria causada por outros mecanismos, e é pouco comum. Mas a hipertensão arterial que a gente conhece, ela começa a incidir em torno dos 30, 40 anos. Eu tenho pacientes hipertensos com 25, 26 anos. Então não é uma doença de idoso. Não é aquela doença depois dos 65, 70 anos. Ela é uma doença que aparece muito comumente, eu diria que até uns 30, 40% dos diagnósticos de hipertensão são feitos antes dos 40 anos de idade. O estresse pode ser um fator que prejudica quadros de hipertensão? Pode causar um aumento da pressão? O estresse é um descontrolador, né? Ele gera a liberação de substâncias no nosso organismo que são vasoconstritoras. Elas tendem a fazer a resistência dos vasos aumentar. Então dificulta a ação dos medicamentos para pressão, faz com que tenha escapes de pressão, né? Depois de uma discussão ou um momento de estresse mais agudo, a pressão pode reagir subindo e levar a pessoa a ter risco. Ô doutor, e como é que é a questão do tratamento? Quadros de hipertensão, eles são reversíveis ou a partir do momento que foi diagnosticado você está com hipertensão, você tem que tomar remédio para a vida inteira, como é que é feito o tratamento? Sim, na verdade o primeiro passo é identificar o comportamento da sua pressão. Não necessariamente pessoas com pressão arterial normal podem ter escapes de pressão e não são hipertensas. Foi por um estresse agudo, um momento, uma doença. Então a pressão pode descontrolar, pode subir e depois de um tempo ela pode normalizar. Então existem pessoas que fazem tratamento de pressão temporariamente. Aquelas hipertensões que às vezes são induzidas pela gravidez e depois de um tempo a pressão normaliza, depois do parto. Então a medicação pode ser cessada. Mas o mais importante é conhecer o comportamento da pressão. O que determina o tratamento é você conhecer o comportamento da sua pressão e tratar de acordo com essa oscilação. Tem períodos em que a pressão fica mais alta, períodos em que ela baixa, e você precisa o tempo todo ficar ajustando o remédio. Às vezes aumenta um pouquinho, às vezes diminui um pouquinho, às vezes associa outro remédio e depois tem que reverter isso. Então não é um tratamento nem definitivo e muito menos você se casa com um determinado remédio e nunca mais vai precisar mexer. É algo bem individualizado. É, completamente personalizado. Exato. Doutor, uma vez, eu fazendo consulta já, mas uma vez eu estava com muita dor de cabeça e eu sentia uma pressão realmente assim na cabeça, até meu rosto ficava vermelho. Um amigo meu falou, olha, está com pressão alta. Depois eu fui a um médico e falou, não tem nada a ver com pressão alta isso. Você comentou no comecinho do nosso bate-papo que era perigoso porque a hipertensão não dava sinais. Não tem nenhum sintoma que a gente possa ter e que possa indicar ou levantar a bandeira de alerta, assim? Uma dor de cabeça frequente não tem nada a ver com hipertensão, por exemplo. Não, essa é uma ótima dúvida. Então, na verdade, assim, algumas pessoas são sensíveis às oscilações de pressão. Então, algumas dores de cabeça, algumas sensações assim de falta de ar ou de opressão no peito podem estar relacionadas à oscilação de pressão, mas essas pessoas específicas são sensíveis a isso. A maior parte das vezes, a grande maioria das vezes, dores de cabeça, fala, minha pressão subiu e eu senti dor de cabeça, então minha pressão subiu. Às vezes o efeito é completamente o oposto. Você tem uma dor de cabeça por tensão, por enxaqueca, por
tensão pré-menstrual, e aí, por causa dessa dor, a sua pressão sobe, e não o contrário. Entendi. Então é muito comum o contrário. Às vezes, tomei um analgésico, minha pressão caiu. Não, você tirou a dor e a sua pressão voltou ao normal. Entendi, Entendeu? é ao contrário. Exato. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não posso comer muito sal porque eu sou hipertenso. A alimentação, ela influencia diretamente, não só como uma forma de prevenção, mas ela pode agravar um quadro, por exemplo. Quem é hipertenso precisa ter uma dieta um pouco mais balanceada ou diferenciada, doutor? Sim, com relação ao sal, com certeza. A alimentação saudável, né, em boa quantidade, sem exageros, é importante para todo mundo, mas especificamente para o hipertenso, o sal tem um componente prejudicial muito forte, porque ele ajuda, de novo, a manter essa constrição, esse aumento da tensão sobre o vaso que gera aumento da pressão. Então, o hipertenso, ele deve evitar abusos do uso do sal. Certo. Então, por favor, você que está fazendo seu almoço agora, maneira um cadinho no sal para que você não tenha nenhum tipo... Na verdade, o sal em excesso não faz bem para ninguém, né, doutor? Dizem que não dá... Uma alimentação com muito sal não é bacana para ninguém. Não. Ela deve ser evitada como todos os exageros, né? Tem uma mensagem que acabou de chegar aqui do Samuel de Ubatuba. Ele fala o seguinte: bom dia, me chamo Samuel, sou de Ubatuba e tenho arritmia e diabetes. Porém, eu tenho uma queimação muito forte do lado esquerdo, com algumas fisgadas. É um desconforto horrível. Pode ter relação com hipertensão, doutor? É a pergunta do Samuel de Ubatuba. Pode estar relacionado, mas o mais importante nesses casos é o acompanhamento e a investigação, né? Eu até falo que da investigação clínica, uma boa parte é exatamente esse relatório que o Samuel fez. É a própria pessoa participar dessa investigação, vamos chamar assim, e anotar o que provoca, o que alivia, em que situações em que acontece, sintomas que estão relacionados. E aí, ao chegar ao médico, facilita o trabalho, esse trabalho de abordagem nessa investigação. Mas toda queixa deve ser investigada. Você não pode deixar... depois eu vejo isso, eu vejo isso. É como eu falei lá no começo, é a raiz de todo o mal. É deixar para lá. A gente conhece o nosso corpo, né? A gente que precisa prestar atenção nos sinais que o corpo dá e procurar, obviamente, quem pode interpretar esses sinais e mostrar pra gente o melhor caminho. A Claudete pergunta o seguinte: minha pressão está em 12/8, posso ser considerada hipertensa? Então, hoje em dia, a Sociedade de Cardiologia, ela estipula um valor de pressão normal, que seria normal ou a mais adequada. Hoje existem estudos tentando abaixar esse valor de 12/8, que sempre foi considerado normal. Hoje já tem estudos robustos mostrando que seria melhor, populacionalmente, a pressão ser 11/7. Mas isso não quer dizer que você, com 12/8, está hipertensa ou é hipertensa, entendeu? Como a gente falou, é uma questão super individual. Para encerrar, doutora, a pergunta da Manuela: mitos ou verdades? Bom dia, doutora. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que bater o sal grosso no liquidificador, ele ajuda bastante para não ter pressão alta. Isso é verdade? Pergunta a Manuela. Não tem fundamento algum. Sal é sal, né? E batido, misturado com água ou diluído para beber, não tem... Maneira no sal. Maneira no sal. Não tem vantagem nenhuma em você fazer isso. Manuela, cuidado com as informações, hein? Ainda bem que você está aqui com a gente, que aí você tem uma fonte segura para você poder se consultar e tirar suas dúvidas. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui à TH Mais SBT. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada. Meio-dia, quase 24 minutos, o relógio está para virar agora, virou. Meio-dia e 24, pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco eu te conto como é que fica a previsão do tempo para hoje no Litoral Norte, combinado? E quero te mandar um beijo. De qual cidade você está me assistindo? Me conta pelo WhatsApp da redação ou lá direto no meu Instagram, @mesquita.marcela. Volto já. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Um lugar onde cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa.
Localizado no coração da Floriano Rodrigues Pinheiro, o Empório Serra Vista possui opções incríveis para o seu almoço, desde a famosa truta grelhada, parmegiana de filé mignon ao ancho. Fazendo o pedido de qualquer prato executivo durante a semana, a sobremesa é por nossa conta. Venha para o Empório Serra Vista. A comida é deliciosa e o ambiente é incrível. Eu ofereço a menor parcela. Eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Tratos 2023 de R$ 91.900 por R$ 86.900. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. De volta com imagens ao vivo do Saco da Capela, em Ilhabela. Hoje os termômetros sobem um pouco mais no litoral e não tem previsão de chuva. Para Ilhabela, a previsão mostra máxima de 25 graus. 25 também é a máxima esperada para hoje à tarde em São Sebastião. Outra cidade que pode registrar máxima de 25 é Ubatuba. Os termômetros em Caraguatatuba sobem até a marca dos 26 graus. Quando eu era mais nova, eu lembro dos meus pais falando que se eu não soubesse falar inglês, eu não teria um diferencial na hora de procurar emprego. Antigamente, não faz tanto tempo assim, isso de fato era um diferencial, mas hoje, para muitas funções, isso não é um diferencial. É algo obrigatório. So we have a lot of different profiles for software developers. O Rafael passa horas de trabalho conversando, mas calma, essa é uma função dele mesmo. O assunto da conversa é profissional e em outro idioma. O arquiteto de software investiu tempo para aprender outra língua e começou a fazer inglês quando tinha apenas 12 anos. Resultado, ele é um dos funcionários responsáveis por apresentações e eventos internacionais na empresa onde trabalha. No dia a dia, na minha profissão, eu percebi que era muito importante, porque trabalhando com desenvolvimento de software, para conversar com a máquina, a maioria das linguagens de programação é em inglês, né? Então precisa ter ele bem afiado para conseguir desenvolver uma coisa que seja legível para as outras pessoas. Eu também tenho algumas conversas com alguns clientes que a Tinova traz do exterior, então pessoal da Arábia Saudita, da Índia, da Europa, e nessas situações a gente precisa estar com inglês porque eles não tem o costume de saber falar português com a gente. Muitas áreas só contratam se o candidato tem domínio de outros idiomas. Nesta empresa, por exemplo, 10% dos trabalhadores falam inglês fluente. De acordo com o Guia Salarial 2025, a fluência em inglês é uma das 4 técnicas mais procuradas pelas empresas. Entre as competências mais valorizadas estão inteligência artificial, análise de dados, idiomas e tecnologia imersiva. Quem domina o inglês já larga na frente em muitas oportunidades. Hoje a gente já teve aqui realidade de vagas, oportunidades que exigia o nível fluente, participar de reuniões, né, de ter contato com outros colaboradores da língua inglesa, e a gente teve uma dificuldade maior em encontrar candidatos que tinham ali esse perfil e que se sentiam confortáveis com a língua. Então, realmente, hoje ainda é um déficit, né? A gente sente, e a gente sabe aí, de acordo com os estudos, que apenas 5% da população fala inglês no Brasil. Um alerta para quem está entrando no mercado. Ir além do português agora é fundamental. Para entrar no desenvolvimento de software, você precisa saber ler tanto o inglês técnico quanto o inglês tradicional. Então é bem importante a leitura e a escrita. Mas na prática, quando você vai principalmente procurar uma vaga no exterior, né, nas empresas Big Tech, por exemplo, é interessante você não ter muito medo de falar, porque é uma comunidade internacional, não tem só americanos falando inglês perfeito, né? Então, você ser prático, conseguir falar, ter uma conversa, é muito mais importante do que se atentar à pronúncia, no mínimo, os detalhes, né? Hoje, as melhores oportunidades, quem tem o inglês fluente, ele tem um poder maior de negociação, né? Então, investir mesmo, desde pequeno, ou quando puder, ter aulas particulares ou em grupo, né? Realmente vale a pena, porque com certeza esse profissional vai ter um diferencial. Hoje a gente sabe que até vagas de estágio, né, por mais que não exija ali aquela experiência, mas exige o inglês. Estudar essa língua com certeza vai alavancar, vai melhorar ali a sua carreira. Muito bem, anotem essa dica, hein? Para encerrar o jornal, quero mandar um beijo para a Shirley e para o Gabriel de Guaratinguetá.
E um beijo para vocês também, claro. Amanhã a gente se vê, combinado? Obrigada pela companhia. Tchau.